Segunda-feira, agora sim, 19 de janeiro de 2026, toda a repercussão dos jogos do Campeonato Paulista, outros esportes também, Série A2, Inter de Limeira, 15 de Piracicaba, não foram tão bem e a gente vai discutir aqui no nosso programa CBN Esportes 99.1. Então vamos lá, vamos dia 2, final de semana de tropeços das nossas equipes. Em Limeira, a Inter apenas empatou com o Taubaté no sábado 1-1. O time de Limeira fechou a terceira rodada na quarta colocação com 5 pontos. Já o 15, foi ao ABC Paulista e perdeu para o Santo André 1-0 lá no estádio Bruno José Daniel. E o 15 está fora do bloco de classificação. Ocupa a 11ª colocação com 3 pontos. 2 jogos e 2 derrotas. O 15 começou tão bem, Antônio Lupe, venceu o São Bento, nós tínhamos uma expectativa, de repente, perdeu para o Sertãozinho e ontem foi ao ABC Paulista e voltou com a derrota. Lupe, bom dia, agora sim, uma boa segunda-feira, boa semana pra você. Vamos falar dela, que tá dando muita dor de cabeça pro seu torcedor, Lupe. É a Macaca, é a Ponte Preta, Lupe. Se fosse só dor de cabeça, tava bom, viu, Carlão? Tá dando dor de cabeça, dor de estômago. É sono perdido. Criança chorando. Até pra entender tudo que tá acontecendo com a Ponte Preta, que segue sem vencer no Campeonato Paulista. 3 jogos e 3 derrotas. Derrota pro Capivariano no último sábado por 2-0. O técnico Marcelo Fernandes, mais uma vez, desabafou na entrevista coletiva. Afirmou que pediu para que jogadores não deixassem o clube e estipulou um prazo, até terça-feira, para que a diretoria resolva o tal do transfer ban para que os reforços, as contratações sejam regularizadas. Inclusive, o próprio treinador colocou o cargo à disposição, caso isso não seja possível. Elvis, depois do jogo no vestiário, agradeceu aos companheiros em tom de despedida. Pessoas próximas ao atleta confirmam a informação, mas por enquanto ainda não foi confirmado pela Ponte. Momento de turbulência. As organizadas e o torcedor vão protestar contra a atual diretoria nos próximos dias, pedindo uma mudança imediata na administração da Ponte. Cara, Lupe, eu tô vendo aqui, a Ponte Preta hoje é capa do GE, e não é o nosso GE aqui de Campinas, não, é o GE, claro que com matéria toda ela assinada pelos nossos companheiros, mas a Ponte Preta é capa do GE global. Ô Carlos, ao lado de Flamengo e ao lado de Senegal, campeão da Copa Africana. Eu tenho certeza que você viu o primeiro gol que a Ponte sofreu pro Capivariano, o Rodolfo, um erro gravíssimo do Rodrigo Souza e do Simon. Só que depois da coletiva, cara, eu entendi super. Entendi. A culpa não é dos atletas, a culpa não é do treinador, a culpa não é da comissão técnica, a gente sabe de quem é a culpa. Então, assim, como é que você vai criticar um jogador que nem era pra estar jogando? Não tem. Enfim, estamos na manchete ainda. Sim, mas tá difícil. Eu acho que hoje a questão técnica da Ponte, ela fica em segundo plano. O primordial é a sobrevivência do clube. Nós vamos discutir muito, não só no CBN Esportes de hoje, mas durante toda a programação esportiva da Rádio CBN. E eu falei de Senegal, de Copa Africana. Senegal conquistou o bicampeonato da competição, a Copa Africana de Nações. Porém, a grande final da competição diante do Marrocos foi marcado por um pênalti polêmico no fim do tempo regulamentar e muita confusão, com o Senegal deixando o gramado e os caras desperdiçaram o pênalti ainda. Na prorrogação, Pape Gouye fez o gol dos senegaleses e deu o segundo título do torneio ao país. Que confusão, Fábio Scheib até chamou atenção ontem em meio ao jogo do Santos ou do Guarani contra o Santos. Vamos para São Paulo, Gabriel Dudziak vai falar do Santos também, mas a visão santista da parada, né, do empate em 1-1. Tem o clássico majestoso e tem o Palmeiras que fez bonito diante do Mirassol, do Dziak. Corinthians e São Paulo empataram por 1-1 na Neoquímica Arena na tarde deste domingo pela terceira rodada do Paulistão. O tricolor saiu na frente com Tapia no primeiro tempo, mas o alvinegro empatou aos 45 da etapa complementar com Breno Bidon. O Santos também jogou. Em Campinas, o Peixe teve muitas dificuldades contra o Guarani e também empatou por 1-1 depois de ter aberto o marcador. Após a vitória contra o Mirassol, o Palmeiras volta a campo amanhã para enfrentar o Novo Horizontino no interior do estado.
Tá aí o Alex Cabeção, hein? Após o início ruim de temporada no Campeonato Paranaense, o Operário, atual lanterna da competição no Grupo B com 3 derrotas em 4 jogos, optou por demitir o treinador, o Alex. O anúncio foi feito na noite de ontem através das redes sociais do clube. O comandante, por outro lado, agradeceu a oportunidade após 8 meses de trabalho frente ao clube paranaense. Ontem o Fantasma perdeu por 1-0 para o São Joséense na Vila Capanema, em Curitiba. Foi no sufoco, mas o Bugrão conseguiu empatar com o Santos e olha o Guarani revelando mais uma joia aí, teve gol de prata da casa, Lupe, olha o Bugre. Kevin foi pra rede, praticamente no apagar das luzes, e o Guarani ficou no empate com o Santos ontem à noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O resultado poderia ter sido melhor pro Guarani. Mirandinha perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava 0-0. O técnico Matheus Costa elogiou o jovem atacante do Bugre na entrevista coletiva e mostrou confiança que o trabalho vai evoluir na sequência do Campeonato Paulista. Valeu. Foi um empate com sabor de vitória diante de um time forte que é o Santos Futebol Clube, ainda mais com um gol de prata da casa, o Guarani com muita tradição em revelar principalmente atacantes. E o tênis, João Fonseca já tem data e horário para estrear no Australian Open. Cabeça de chave pela primeira vez no torneio, o brasileiro entra em quadra hoje, hein, às 10h40 da noite, horário de Brasília, para enfrentar o americano Elliot Spitziri, atual 89 do ranking. Será o primeiro confronto entre Fonseca e Spitziri em chave principal de ATP ou de Grand Slam. O único duelo anterior aconteceu no qualifying do US Open de 2024, com vitória do americano em 3 sets. Agora é estadunidense, né? Estadunidense. Isso aí, garoto. O estadunidense. E direto do Principado de Itu, lá está Fábio Chaib com notícias dos clubes da nossa região na Série A1 do Campeonato Paulista. Fabião, bom dia, boa semana. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte do CBN. Eu falo do Primavera que estava encaminhando a segunda vitória consecutiva no Paulistão, estava vencendo o Novo Horizontino por 3-1 no último sábado no Ítalo Mário Limonge, porém tomou uma virada, 4-3 para o Novo Horizontino, com um gol já nos acréscimos do segundo tempo. Portanto, o Primavera não consegue a segunda vitória consecutiva e, pior que isso, conhece a primeira derrota na elite do futebol paulista, viu, Carlão? Boa, Fábio Chaib. Aquela reunião de pauta ao vivo que faz parte também, depois dá uma olhadinha aí no volume, talvez esteja um pouquinho baixo, não sei se é aí ou aqui no nosso complexo, mas só dá uma olhadinha aí, Fabião, só pra garantir. Mas show de bola, uma boa segunda-feira e trazendo aí a derrota do Primavera, mas num jogaço, vitória no Novo Horizontino. E lembra que a gente comentou, né? Cara, a expectativa de um grande jogo. 7 gols. E 2 equipes que tem jogado bonito, né? O Novo Horizontino, acho que estamos com 6 na primeira divisão, né? 6, né? Os 4 grandes, Red Bull, Bragantino e Mirassol. Eu acho que o Novo Horizontino, ele surge aí, né? Tirando as equipes da Série A, ele surge como um postulante à classificação. Ele só não gosta de subir no brasileiro. Duas competições aí, Série B seguida, né? Que ele ficou aí na 5ª colocação, perdendo a oportunidade de subir de divisão. Daqui a pouco a gente dá uma passada na classificação do Paulistão, porque agora tá mais tranquila a classificação, né? Agora ela começa a desmembrar, né? Senão é uma confusão danada, né? 600 equipes com 3 pontos, 400 com 6 e por aí vai. E você pode participar do CBN Esportes através do nosso Zap, o 19991869070, 991869070. 11h16, o CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. Às 7h ele estará lá no estádio Moisés Lucarelli hoje, protestando contra a diretoria. Valmirzinho tá aí muito mal, tá muito triste, chorando pelos corredores da Rádio CBN. E no comando do streaming, ela, a brava, porém competente, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h16, o intervalo é muito rápido. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda.
Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN. 11h17. Marinho. Está na linha, Marinho. Foi por pouco, hein, cara? Fala, Carlão. Bom dia. Pro lado de Campinas foi legal. Pro lado de Campinas foi legal. O empate pro Guarani foi importante. Agora, pro lado santista, tanto é que o goleiro Gabriel Brazão ficou muito bravo, né? Ficou pé da vida, falando que o Santos não pode desperdiçar oportunidades. 11h18, ruas, avenidas, o trânsito na cidade de Campinas. Ficou justo o empate, né, Carlão? Eu acho também, pelo que os dois times produziram também. Bom dia para você, boa semana para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue aqui em Campinas, seguindo na Orozimbo Maia, a movimentação é maior, chegada já para Senador Saraiva, atenção ali no trecho, dá para seguir também pela João Penido Burnier, que por enquanto segue sem problemas, tanto em direção da rodoviária, quanto para acessar a Senador Saraiva, apesar do trânsito intenso ali, proximidades também do mercado municipal. Falando também das rodovias, mais cedo teve um acidente na rodovia dos Bandeirantes, à altura do quilômetro 61 em Jundiaí. A pista já foi liberada, então dá para seguir ali sem lentidão no trecho. Na rodovia Anhanguera, quem vai em direção da capital, atenção na altura de Jundiaí, tem excesso de veículos do quilômetro 61 até o quilômetro 60. Inclusive, ali no trecho dá para seguir também pela pista marginal. Na marginal, por enquanto, sem dificuldades. E em direção do interior, ambas as rodovias têm boas condições em toda extensão, por enquanto, sem pontos de parada. Carlão. Ok, Mário Quintino, é o seguinte, vou fazer uma pergunta. Você assistiu o jogo, evidentemente, mas curtiu pela CBN, né? Ouviu pelos 99.1, né, Marinho? Sempre, Carlão. Tá estava certo. acompanhando, inclusive, hoje cedo eu estava até comentando com o Valmir também, sobre a diferença de percepção que a gente tem também da mídia lá da capital para cá também, né? Lógico. Que eles trazem eles trazem ali a percepção sobre Guarani e Ponte nessa situação bastante complicada que a gente está presenciando, né, dos dois times. E aqui a gente consegue ter essa percepção muito mais próxima, né, Carlão? Entender melhor qual que é o tamanho do problema também, né? É aquela coisa, Marinho, cada um com seus problemas, né? Com seus problemas. Um tá com um problema gigante, o outro está com um problema, mas eu acho que ainda é uma situação reversível. De qualquer maneira, pro Guarani, um saborzinho gostoso, né? Um sabor de vitória pelo empate. Pro Santos, evidentemente, o Santos vai brigar por título, vai brigar por classificação. Foi um tropeço, foi algo quase que imperdoável. 11h20. Vamos para um rápido intervalo. Cada fase da vida pede uma nova conquista. Com a Embracon, você chega lá. Consórcio de carro ou imóvel sem juros. Simule no site. CBN Esportes Campinas. Horas 21. Antônio Lupe, como que deve estar a galera, hein? Eu quero saber, eu tô mais curioso com relação aos bugrinos e pontepretanos. 99186-9070, o Zap CBN. Vamos começar aqui, ó. O Antônio Wilson tá aqui. Bom dia, Carlão. Sinto muito, mas a ponte já caiu. É só bater os pregos no caixão e esperar a Série B para cair também. Os homens que comandam a ponte, que fala que a Ponte Preta estão destruindo a macaquinha. Antônio Wilson mandou mensagem aqui, ó.
Paulo, do Vila Vitória. Bom dia, Carlão, equipe. Não tem ninguém na ponte com bala na agulha para ajudar essa fase financeira. Boa semana, Paulo do Vila Vitória. Também tá preocupado. Ó, Ricardo. Bom dia, pessoal. Não precisa ser um gênio para entender que o camisa 9 do Bugre não pode continuar no Maranhão. Acorda, Matheus. É o Ricardo do Jardim Miriam, aqui de Campinas. O Ademir lá de Itu, amigo do Fábio Scheibe, ele está feliz com o Palmeiras, que venceu mais uma, hein? Venceu o Mirassol lá na Arena Barueri. Deixa eu ver aqui mais um, o Roberto de Americana. Bom dia, Carlão e toda a galera do programa. Carlão, ouvi como sempre seu comentário imparcial, mas creio que o Guarani até jogou melhor. Vamos falar das peças que não conseguiram funcionar de novo. Laterais e meio. Sim. E ataque vulnerável. Destaque para Kaique, Natan Melo, Kevin e Isaac. É o Roberto de Americana que mandou mensagem. Boa, Robertão. Guarani, eu acho que é um empate que dá uma sustentação pro Matheus, dá tranquilidade pro Matheus tocar o barco aí, pelo menos até o jogo contra o Velo, mas alguns ajustes são necessários. Chamou atenção com relação ao Maranhão. Agora tem o Kevin, tem o Luca voltando. Gostei do Isaac, uma resposta positiva. Eu acho que o Guarani pode contar com o Isaac para essa temporada. Meio campo, a parte de marcação vai precisar de ajustes. Acho que o William Farias ainda não entrou no ritmo, o Natanzinho até que ainda tá tomando conta, mas foi um empate que dá um pouco mais de confiança pro Guarani, dá mais respaldo aí pro Matheus Costa trabalhar a equipe pro jogo contra o Velo Clube. O José Luiz mandou uma mensagem, que mandou um vídeo, daqui a pouco eu vou assistir o vídeo, e ele fala: olhem porque o Guarani não sobe mais, abraços, daqui a pouco eu vou ouvir. Tá bom? É o Wagner de Hortolândia. A situação da ponte é desesperadora e não tem expectativa nenhuma de melhorar, infelizmente. Wagner, que sempre participa conosco aqui, ó, o Fernando Gramari, tá na área. Carlão, bom dia. 300 times com 6 pontos, 400 com 3 e só um com 0. Gramari. Gramari, a cara é que esse um que você está citando permanecer com 0, viu? A tendência é essa. A tendência é essa. Ó, o JP tá aqui, ó. O gol do Kevin só confirma a má fase do professor Matheus. Um goleador como esse garoto não pode ficar no banco. Ele não teria perdido os gols que o Maranhão e o Mirandia perderam. Qualificamos o time, agora precisamos qualificar o comando. Boa semana, é o JP de Moraes, insatisfeito com o técnico Matheus Costa. Deixa eu ver aqui, o pessoal mandando mensagem aqui, ó, mais um. Aldenir. O Aldenir, ele quer saber notícias do Ituano. Notícias do Ituano. Vamos lá pra Série 2. Almerzinho, você fica à vontade para me informar, né? Com relação ao nosso sultão do rádio lá em Itu, Fábio Scheibe. O Ituano empatou em 1-1 com a Ferroviária e o Ituano ocupa aqui, deixa eu achar, a 6ª colocação com 5 pontos e volta a jogar. Cadê o Galo Rubro-Negro? Quarta-feira, lá em Lins, lá no Gilbertão. 7h30 da madruga, hein? 7h30. É chão, hein? Itu até Lins, vai uma boa caminhada. Longe. Olá, boa tarde. Vocês precisam falar um pouco mais sobre esse atacante do Noroeste, Carlão. Aqui. É meu amigo. Antônio Lupe é parça, mandei uma mensagem, velho. Respondeu. Respondeu? Grande, Carlão. Tá aqui, ó, Carlão, daqui a gente pouco boa. eu vou colocar pra você o áudio. Fazedor Ele de gol. muito bom. Ele marcou mais um, né? No empate do Noroeste de pênalti. E ele fala que ele sempre se destacou tanto no Noroeste, né, quanto na Ferroviária. Sempre fez gol, né? Sempre fez gol. Você pega o Finazzi ali nos anos 2000, era assim também. Todo time que o Finazzi jogava, ele marcava gols. Tanto é que conseguiu um bom contrato com o Corinthians, né? Mas ele sempre jogou aí em times médios e times pequenos. Ó, a média... E o Carlão é a mesma coisa, cara. Pega o Carlão faz muito gol. 2023, no Noroeste, ele fez 31 jogos e 10 gols. Uma boa média. Boa. Aí, em 2024, 20 jogos, 11 gols. Também pelo Norusca. Aí ele foi pra Ferroviária, 24 jogos e 9 gols. Sempre ali na faixa, média, 10 gols, 9 gols. Sempre Noroeste, Ferroviária. Olha só, a Ferroviária que foi rebaixada ano passado da B pra C, ele marcou 13 gols em 36 jogos. E ele já tem 2 em 3 pelo Noroeste em 2026. 33 anos, Carlão, lá de Ribeirão Preto, lá da terrinha, hein? Vai fazendo bons contratos, grande Carlão, artilheiro, merece, gente boa demais. 11h26, então vamos para São Paulo, vamos lá com o Gabriel do Diziac trazendo o panorama aí das grandes equipes do nosso estado.
Na Neoquímica Arena, o Corinthians foi melhor do que o São Paulo nos primeiros minutos da partida válida pelo Paulistão, com uma posse de bola mais produtiva que a do tricolor e uma marcação que não deixava o adversário se impor. Os corintianos tiveram boas chances para abrir o placar, mas acabaram parando no goleiro Rafael e nos próprios erros de finalização. Quem abriu o placar, no entanto, foi o São Paulo. Na primeira vez em que chegou, o tricolor marcou com Tapia de cabeça. No segundo tempo, o Corinthians teve mais dificuldades para sair da marcação são paulina, e exceção feita a um cabeceio de Gustavo Henrique, que foi desviado e terminou com defesa de Rafael, o time nada criou. Só que aos 45 minutos, Breno Bidon apareceu dentro da área e empatou o clássico. Após o jogo e empate por 1-1, o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, enalteceu a entrega do time. Eu fiquei satisfeito, porque eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. Acho que tivemos merecimentos aí. Seria uma injustiça muito grande termos saído daqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Do outro lado, Hernan Crespo disse que sentiu raiva ao término da partida. Raiva, porque faltou realmente pouco. Realmente, acho que Coutinho era perfeito, era preciso, estava bem. O Santos também jogou. Em Campinas, o Peixe fez uma partida bastante aberta contra o Guarani. Na primeira etapa, os dois times tiveram muitas chances de gol, mas pouca pontaria, enquanto no segundo tempo o Bugre teve um pênalti para abrir o placar. Na cobrança de Mirandinha, no entanto, Gabriel Brazão fez a defesa, o que mudou o jogo. Em uma sequência de ataques, o Peixe fez um gol que foi anulado e logo depois marcou 1-0 com Barreal. Parecia que seria o gol da vitória, mas aos 52 do segundo tempo, o jovem Kevin empatou para o Guarani. 1-1. Para o técnico santista Juan Pablo Voivoda, mais que o gol sofrido, o time deve lamentar não ter ampliado a vantagem. Isso que temos que ter essa efetividade para encontrar essa diferença que dá uma tranquilidade maior a este tipo de partida. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá aí os grandes clubes, né? O Santos a gente deixa para depois para falar realmente na parte do Guarani. Corinthians e São Paulo empataram. Eu já tenho falado aqui que eu acho que o Corinthians vai enfrentar muitas dificuldades na temporada em razão da questão física, né? Foi o último a entrar de férias, quer dizer, férias, um recesso, né? E o São Paulo vivendo esse momento político conturbado. E o Palmeiras, eu acho que 2026 promete pro Verdão. Se vai ganhar ou não é uma outra história, mas o Palmeiras mais uma vez a tendência de realizar boas campanhas. Alguma coisa fora do normal, Lupe, levando em conta aí São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras nesta rodada do final de semana? Não, acho que o Santos, né, porque tava com o resultado praticamente na mão, perdeu muitos gols também, né, o Santos, o Guarani também perdeu. Os goleiros trabalharam bem, sim, né, o Brazão e o Kaique, mas claro que para nós foi muito importante esse empate do Guarani, mas pro santista, como a gente destacou com o Mário, esse golzinho no final ficou ali com um gostinho amargo. O Palmeiras trabalha para vencer o Mirassol, mas conseguiu com o Flaco, né? O clássico, eu achei que o Corinthians, o São Paulo, na verdade, né? Foi quem aproveitou melhor no primeiro tempo, mesmo o Corinthians. O Yuri Alberto perdendo gol de novo, hein? Mais um gol, claro que ele perdeu, poderia ter mudado a história do jogo, mas é aquilo, né? Quem não faz, toma. E o Corinthians, com o apoio da torcida, empatou ali com o menino Breno Bidon. Mas acho que não teve nada assim, tipo assim, de anormal, né? Não. Agora é impressionante. Agora o Mirassol também, em casa, é aquilo que a gente sempre fala, joga bem, ganha leão, fora de casa. É o leão. E fora de casa é o quê? Um gatinho siamês, ele é mansinho. Mas boa estrutura. Ah, sim, o Mirassol não vai correr perigo não e vai brigar por só pra passar aqui, Carlão, rapidinho, o Valmir fica... Vai pro repórter, passa, a gente vai pro repórter. Vamos lá. A gente volta pra discutir. Bragantino, que fez 5 no Botafogo, lidera com 9 pontos. De Braga, velho. Saldo de gols 9, o Palmeiras é o segundo também com 9 pontos, mas o saldo de gols é menor, 3. Novo Horizontino, terceiro com 6. Capivariano, hein? Ó, o Capivariano tá dentro do grupo de classificação. 6 pontos é o quarto colocado. São Bernardo, Primavera, Corinthians e Santos com 4 pontos, fechando o G8. Na nona colocação, o Velo também com 4 e o São Paulo é o 10º colocado com 4. Mirassol tem 3, assim como a Portuguesa. O Noroeste, 13º, tem 2 e o Guarani saiu do Z2. É o 14º, primeiro fora da zona do rebaixamento com 2 pontos. O Botafogo, que tomou a sacola do Bragantino,
tem 2 pontos e a lanterna é a Ponte Preta com nenhum ponto. Chamando a atenção, 2 de Série B, né? Tem o Novo Horizontino que tá num outro patamar, está lá em cima, mas Botafogo e Ponte Preta, 2 equipes de Série B de Campeonato Brasileiro vivendo esse momento terrível dentro do Paulistão. 11h31, nós vamos pro Repórter CBN, aí na volta a gente discute um pouco mais aí sobre os grandes da capital paulista e também já começar a repercutir Ponte Preta e repercutir Guarani. Repórter CBN. Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. O Fundo Garantidor de Crédito começa a ressarcir hoje os investidores do Banco Master. Mais de 150 mil clientes finalizaram todas as etapas do processo e estão aptos a receber o dinheiro até o limite de R$250 mil por CPF ou CNPJ. O prazo para o depósito em conta é de até 2 dias úteis. Ao todo, cerca de 800 mil credores têm direito ao ressarcimento. O Ministério da Saúde vai vacinar profissionais do setor contra a dengue a partir de 9 de fevereiro. O governo federal usará o imunizante de dose única desenvolvido pelo Instituto Butantan. Mais de 1 milhão de pessoas que atuam na atenção primária à saúde poderão receber o fármaco. No fim de semana, o Ministério começou a fazer um projeto piloto que envolve a aplicação da vacina nas populações de 15 a 59 anos, nas cidades de Nova Lima, Minas Gerais, Maranguape, no Ceará, e Botucatu, em São Paulo. Mais de 70 bebedouros analisados no Brasil apresentaram bactérias contra 36% das amostras de água de torneira. A informação faz parte de um levantamento publicado numa revista científica. Os cientistas analisaram décadas de pesquisas sobre a contaminação da água nos mais diversos continentes. Entre os micro-organismos identificados estão bactérias potencialmente perigosas. Uma delas representa risco elevado para pessoas imunocomprometidas e pode causar pneumonia, infecções na corrente sanguínea e complicações urinárias. A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, anunciou hoje a dissolução do parlamento e eleições antecipadas. Ela disse que o pleito está marcado para o dia 8 de fevereiro. A primeira-ministra japonesa tenta aproveitar um momento de alta popularidade para ampliar a base governista no parlamento. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Novo ano, novas conquistas na Toyota Nipônica. Comece o ano acelerando seus planos e conquiste o seu Toyota Zero com condições especiais. Aproveite modelos com bônus de até R$50 mil no seu usado e até 10 anos de garantia para sair de carro novo agora, no começo do ano. É a sua vez de acelerar com a Nipônica. Acesse niponicaveículos.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Vamos fazer o seguinte, eu acho que como os nossos filhos estão dando muito trabalho, vamos fazer o seguinte, vamos com o Zap Zap e aí a gente vai repercutir sim Ponte Preta e Guarani. Lupe. Gostaria, primeiro eu fiquei preocupado aqui, mas é o Ailton. O Ailton falou assim: gostaria de saber qual medicamento se toma para acordar de um sono profundo. Ele deseja receitar o medicamento para a diretoria da Ponte Preta. Boa. Ele fez uma brincadeirinha aqui, sim, né? Quem mandou mensagem pra gente também? Bom dia, Carlão. É o final do telefone 7406, Edivaldo. Bom dia, Carlão. Bom dia, meus amigos da CBN. Fica uma dica pra Ponte.
pagar o Transferban e conseguir mudar o quadro. Eu creio que a Ponte tem média de 100 mil torcedores. Cada um contribuísse com R$50, ela conseguiria pagar e assim ter os jogadores autorizados para jogar e ainda sobraria dinheiro. O que vocês acham? Difícil. É difícil. É igual a situação do Corinthians, vai guardar. Cada um desse R$1. Com a situação do estádio. É difícil. É difícil. Bom dia, pessoal. Estou vendo em breve a volta do Carnielli. É o único que pode. É o único ponte pretano com bala na agulha. Quem mandou essa mensagem aqui foi o Chicão. Final do telefone 4413. Valeu, Chicão, pela mensagem. Podemos comparar esse centroavante Carlão com o Finazzi nos anos 2000? Eu fiz o Renatinho Alves. O Renatinho tá de sacanagem. É verdade. Eu já falei o Dorival de Indaiatuba. Carlão, fale um pouco do Dentinho. Não merece ser titular do Guarani, muito habilidoso. Ele deu uma agitada ali no segundo tempo, muito esforçado, com velocidade, criou alternativas por aquele setor. É algo que o Matheus pode pensar assim. O Mirandinho estava conversando com o Lupe aqui. Eu gosto do Mirandinho, acho que ele arrasta, é esforçado, deu muito trabalho. Aliás, quando saiu, a torcida ficou pé da vida, mas acho que saiu por questões físicas, porque ele já estava ali mexendo na coxa, talvez tenha sentido ali algum desconforto, mas... Não usa o termo que nós usamos, tá? Em alguns momentos falta um pouquinho, pensar um pouquinho mais, mas é um cara que na Série C ele vai se dar melhor do que na Série A, o Antônio Lupe. O Cris Salvione tá aqui, bom dia, tamo junto em Xeronal, obrigado à CBN pelo ingresso no EP Games. Opa! A Laura foi sorteada para ontem, ela curtiu demais com o primo dela. E sobre a ponte, o desenho da ponte só é reflexo do que está a diretoria, sem mais. Obrigado, ótima semana, valeu, Cris Salvione. A galera aproveitou o EP Games. Boa, acabou Cris. ontem, foi muito legal. O Emerson tá aqui, fora Torrano, tá pedindo a saída do presidente. Vamos falar daqui a pouco de Ponte Guarani. Então vamos fazer o seguinte, Lupe, vamos lá já. Vamos lá. 11h38. Pela ordem dos jogos? Toca o barco, Ponte 0, Capivariano 2 no sábado lá em Capivari, estádio Carlos Colnaghi. Carlos Colnaghi, onde a Ponte Preta não venceu. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Fernandes perdeu pro Capivariano por 2-0. E olha, torcedor da Ponte, pra você que não viu o jogo, o primeiro tempo, e eu não tô exagerando, tá? No primeiro tempo, a Ponte poderia ter descido pro vestiário, perdendo até por 4-0. O goleiro Diogo Silva fez 2 defesas milagrosas e outras também em que o goleiro teve que trabalhar. O Rodolfo fez o primeiro e depois o técnico o Marcelo Fernandes colocou ali alguns garotos. No segundo tempo deu uma organizada, o Capivariano cansou, só que no finalzinho, num contra-ataque, Daniel Baianinho foi pra rede. 2-0. Fica complicado a gente falar de esquema tático, de proposta de jogo, porque a Ponte, ela tá com dificuldade até de formar a lista dos relacionados para levar para os jogos do Campeonato Paulista. O Transferban continua e jogadores que foram contratados seguem sem ser registrados. E o técnico Marcelo Fernandes, mais uma vez, desabafou depois da partida sobre o momento que a equipe enfrenta. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, cara. Eu sou um cara, eu sou profissional. O futebol, ele vive de resultado, sabe? E eu mesmo sou bem sincero e claro. Os jogadores que estão lá treinando, que estão sem jogar, muitos queriam ir embora. Eu pedi para que eles ficassem até terça-feira pra gente tentar acabar com esse Transferban aqui. E vou ser bem sincero para você, Pedro. Não é possível uma instituição do tamanho da Ponte Preta não conseguir arrumar 1.600.000, 1.800.000 e acabar com esse problema. Porque é nítido que tá refletindo. A gente sabe que o pessoal tá correndo, tá tentando, a gente tá vendo que tá tentando, mas assim, como futebol é resultado, eu também me coloco à disposição da Ponte Preta por tudo que está acontecendo. De repente uma mudança pode ser viável, trazer outro treinador, então me coloco à disposição. E eu também não posso continuar numa situação dessa. Eu pedindo para jogador ficar até terça-feira, todos acreditaram, todos estão lá esperando esse bendito Transferban. Agora sim, se na quarta-feira a gente não tiver os reforços, realmente para mim também vai ser bem complicado. A gente tem que ser sincero e honesto, eu tô frustrado demais, eu não quero... Sabe, eu fico impotente e eu não quero poder fazer isso pela Ponte Preta, eu quero mais. A Ponte Preta merece muito mais e quarta-feira, se não tiver os reforços todos lá para jogar, não que a molecada não queira, a molecada quer muito, mas o fardo é muito pesado, o campeonato é muito pesado. Sabe, tem 2 jogos em casa agora, então agora é hora mais do que nunca de estar os jogadores, porque pra mim vai ficar difícil se não tiver. Quando você falou pra mim do ano passado, sou bem sincero pra você, não foi fácil, foi muito difícil, mas era entre comissão técnica e jogador. Agora saiu da nossa esfera, não tá mais na minha mão.
Você entendeu? Nem na minha, nem da comissão, nem de ninguém. Não tá mais na minha mão. Não depende só da gente, não depende da nossa atitude. Nós estamos fazendo de tudo, mas a atitude nossa, ela não é suficiente, porque só tem uma coisa que é suficiente nesse momento. Só tem uma coisa. Então, assim, não adianta falar que fica na Ponte Preta quem quer, quem não quiser vai embora. Nós acabamos de perder uma analista de desempenho para um time da 4ª divisão. Acabamos de perder, vai embora amanhã pro ABC. Entendeu? Um cara, um hiper mega profissional, nós perdemos. Agora eu vou falar uma coisa para você. Todos querem jogar na Ponte Preta. Todos querem estar na Ponte Preta. Mas se as pessoas acham que a pessoa, quem quiser ficar, fica na Ponte Preta. Para ficar na Ponte Preta tem que ficar com 6, 7 salários atrasados? Não. Aí ninguém quer. O pessoal quer jogar na Ponte Preta como ela sempre foi. Guerreira, com as coisas em ordem. Agora falar por falar, na Ponte Preta fica quem quer. Todos querem ficar na Ponte Preta. Esses 9 que estão lá, estão loucos para jogar na Ponte Preta. Todo dia eles falam do Moisés Lucarelli lotado, o Cristiano mesmo fala, pô, vim aqui na final, pô, esse time aqui. Todos falam. Agora, se dentro da Ponte Preta acha que ficar na Ponte Preta, ficar do jeito que tá, aí eu garanto para você que ninguém quer ficar. Eu garanto para você. Desse jeito não tem a mínima condição. A instituição é muito maior do que todo mundo. Por isso que eu falo para você com 3 derrotas, sou bem sereno em falar. Eu acho que eu sou obrigado a falar isso. Eu não posso me acomodar com uma situação dessa. Com 3 derrotas. Eu sou culpado sim. Eu tô ali na beira do campo, eu tô tentando de tudo e não tá dando certo. Então, se acharem por bem colocarem uma outra pessoa, eu vou entender perfeitamente. Agora, minha consciência é totalmente tranquila, não só minha, como de todos esses jogadores que estão lá dentro. Que a gente tá tentando fazer de tudo por essa instituição. Entendeu? Infelizmente não estamos conseguindo. Tá aí o desabafo mais um, né, do técnico Marcelo Fernandes no vestiário. A informação que nós temos é que o Elvis solicitou para sair, se despediu dos companheiros, mas ainda não tem nada de oficial. O Elvis renovou o contrato recentemente até 2028, mas depois da derrota pro Velo aqui em Campinas fez um desabafo também tremendo. Então é assim que a Ponte está convivendo em 2025/2026. Você criticou, né, a postura das organizadas num manifesto que foi publicado na semana passada, só que a paciência deles também acabou. Todas as organizadas da Ponte colocaram uma nota oficial, cada uma em seu perfil, solicitando aí mudanças e também o desrespeito com que está sendo tratada a Ponte Preta. Eles vão organizar um protesto na quarta-feira, às 7 horas, antes do jogo contra o São Bernardo. A bola rola às 9h30, mas hoje também alguns torcedores já estão se mobilizando para protestar em relação a tudo que a Ponte vem enfrentando na parte administrativa hoje no Moisés Lucarelli. A paciência acabou. Acabou, Lupe, e com razão, né? Aliás, é um bom sinal, pelo menos as torcidas organizadas identificaram um problema, e eu acho importante a voz da torcida organizada neste momento. Quando o Lupe me mostrou o manifesto e eu, através das minhas redes, fui ler, fiquei estarrecido. Não é hora de se entender o momento. Eu acho que, infelizmente, não dá para entender mais este momento. Questão técnica, gente. Hoje, com respeito ao clube, com respeito à entidade, a Ponte inexiste, né? A Ponte não é parâmetro para ninguém. As pessoas me encontram aqui nos corredores e falam: a Ponte caiu. Pô, mas caiu faz tempo, né? Caiu faz tempo. A Ponte, ela não esboça qualquer competitividade. Então, fica até complicado a gente analisar a questão técnica. Marcelo Fernandes, cabeça tranquila, você não tem culpa de nada. Então a questão da Ponte, ela é muito mais grave que perder para o Capivariano, de ser rebaixada no Paulistão, de possivelmente ser rebaixada no Campeonato Brasileiro da Série B. A questão da Ponte é a sobrevivência do clube, né? E hoje eu acho que chegou tá ali, né? A gota d'água, ninguém aguenta mais. Se a própria torcida organizada já se manifestou, os torcedores comuns estão se manifestando, eu acho que não dá mais até pra gente ficar discursando, né? O Elvis já falou, e quando o Elvis fala, o Elvis é uma referência desse clube, é um ídolo, né? Diogo. O Diogo também é um ídolo, foi um cara importantíssimo no título da Série C. E vem o Marcelo Fernandes também, que hoje tem um lugar cativo no coração do Ponte Pretano e desabafa da maneira que tem desabafado. Então acho que não cabe mais a gente ficar fazendo discurso, falar isso, falar aquilo. Eu acho que tá aí, né? A resposta está aí, as torcidas organizadas se mobilizando, as referências do time se mobilizando,
e a gente espera que a Ponte, o clube, né, a Ponte Preta possa ter aí uma resposta a partir destes protestos. Eu vejo com bons olhos, eu acho que é um momento de um grito de socorro, eu acho que o Ponte Pretano tem que se mobilizar para salvar a entidade. Rebaixamento, gente, hoje é segundo plano, rebaixamento em Série B é segundo plano. Eu acho que hoje é mais importante a sobrevivência do clube. A Ponte caindo para qualquer divisão, ela tem força para reerguer, mas tem que se reerguer com dignidade, porque hoje o clube não vive uma situação digna e eu acho que não tem mais o que discursar. A resposta está aí nas palavras do Marcelo, nas palavras do Elvis na penúltima rodada e agora com esse possível manifesto, esse possível protesto que as torcidas organizadas e os torcedores comuns estão organizando. E agora é o seguinte, com prazo, né? Então, se até quarta-feira não regularizar, o Marcelo não vai mais assumir a responsabilidade, porque ele pediu para que esses atletas que foram contratados e permaneçam. Tá certo, eram 11, né? Mas agora já se tá 9, ou seja, 3 já foram embora. E até ele mesmo, ele falou que se não regularizar para ele também tá tem certo, que sustentar. Tá certo. E ele tá certo porque o Carlão, ele foi o responsável por dar à Ponte Preta o primeiro título nacional. A Ponte com 125 anos. E ele não vai querer sair com um título e um rebaixamento. Eu acho, Lupe, qualquer... E outra coisa que tá me incomodando uma coisa, é muito legal você ter jovens atletas no time principal, é o clube formando, mas a transição que está sendo feita não é correta. Estamos com um exemplo, no Rio de Janeiro, o Flamengo, que é o Super Flamengo, com a garotada não tá conseguindo, não dá conta. Então não é assim, não é dessa maneira que você precisa revelar talento. Esses meninos estão entrando numa fogueira e também não tem culpa nenhuma. Eu acho que qualquer manifesto de repúdio ao que está acontecendo na Ponte é super válido. Marcelo Fernandes tem todo o direito, o Elvis tem todo o direito, infelizmente, de sair. Eu acho que a Ponte perde uma referência, um ídolo nos últimos tempos, o cara que segurou o rojão no vestiário, que jogou muita bola e que eu acho que por tudo que ele representou pra Ponte nas últimas temporadas, ele não está no patamar de indicar, mas está pertinho como um dos grandes jogadores que já vestiram a camisa 10 da Ponte e infelizmente ele tá certo em querer sair, tem que buscar uma outra qualidade de vida, uma outra esfera profissional, porque do jeito que tá, ninguém aguenta mais. Então eu não vou ficar discursando, né, ficar desabafando aqui, porque a resposta está aí. Marcelo Fernandes falou, Elvis falou, Diogo fala toda hora, ou seja, todas as referências da Ponte Preta estão se mobilizando contra esse estado de coisa. Não precisa gritar, eu acho que a resposta tá aí. A Ponte Preta vive aí um verdadeiro caos. A gente espera que a partir desses protestos que ocorra aí uma mobilização de mudanças, é o que o torcedor quer. Rebaixamento, isso aí faz parte, a Ponte já viveu tantos, já superou tantos obstáculos dentro de campo, mais um rebaixamento, menos um, não é isso. O que vale pro torcedor é o clube vivo, né? O que vale pro torcedor é a Ponte Preta. Então, que a partir desse protesto de hoje, de quarta-feira, a Ponte Preta possa ter aí uma outra dinâmica. 11h49, nós vamos para um rápido intervalo, tem a hora do vôlei e vamos repercutir sim o empate com gol de prata da casa do Guarani diante do Santos, 1-1. Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. No dia a dia, a nossa produção não para levar a melhor informação para você. No CBN Campinas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, eu e Felipe Pereira estamos com você atualizando em entrevistas, reportagens, os assuntos que impactam o nosso dia a dia. Te espero em 99.1, aqui mesmo no YouTube da CBN Campinas, ou nos acompanhe nas redes sociais. Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Ontem, o encerramento da 13ª rodada da Superliga Masculina, o Suzano venceu o Guarulhos fora de casa por 3-2, jogaço. Na quarta-feira começa a 14ª rodada e o Vôlei Renata joga no ginásio do Taquaral às 9 da noite contra o São José. Lembrando que agora os ingressos são comercializados e se você tem o interesse de assistir o jogo lá no ginásio do Taquaral, o primeiro do Vôlei Renata em 2026 em casa, é só acessar as redes sociais da equipe para
comprar e pegar mais informações a respeito dos ingressos. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. 9 de janeiro, Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600, ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. CBN Esportes Campinas. Vamos lá, Lupe, 11:52. O Guarani ontem foi guerreiro, não desistiu do jogo e buscou o empate já nos acréscimos dos acréscimos. Realmente, no último lance, Kevin foi à rede e decretou o empate. Delírio dos mais de 10 mil torcedores que foram ao estádio Brinco de Ouro, Lupe. E foi o primeiro gol do Kevin como profissional ontem no empate com o Santos, que saiu na frente, né? O Peixe com o Barreal, meio que sem querer, mas sem querer também vale, abriu o placar, só que antes do Santos abrir o placar, o Guarani perdeu um pênalti com o Mirandinha. O Brazão defendeu, defesaça, né? O Brazão é bom goleiro, fez a defesa no pênalti do Mirandinha, Santos abriu o placar. O Santos também teve uma outra grande chance com o Lautaro, né? Sim, teve Lautaro, né? no rebote. Isso. E aí depois, no finalzinho do jogo, Tassiano também. Tassiano teve uma chance clara. E no finalzinho do jogo apareceu o Kevin depois da cobrança do escanteio do Cauã Jesus, 1-1, empate no Brinco. E o técnico Matheus Costa elogiou o garoto Kevin, disse que tem estrela e também falou como ele reagiu às notícias da última quarta-feira, onde ele foi desligado, mas depois retornou ao comando técnico do Bugre. Aquilo que eu consigo ter controle, eu procuro fazer o meu melhor. E particularmente eu me sinto um pouco iluminado, porque em momentos difíceis Deus me coloca pessoas ao meu redor que facilitam aquilo que eu consigo fazer dentro daquilo que eu tenho controle. Então, agradecer a Deus por pessoas especiais em momentos adversos e parabenizar o grupo porque o poder de reação, o trabalho diário mostra que nós estamos em um processo em evolução. O Kevin, na verdade, no primeiro jogo, até com o nosso departamento de fisiologia e preparação física, ele teria que ter participado do primeiro jogo, porque era um risco muito grande o Luca, que não tinha feito toda a pré-temporada, participar do jogo todo. Só que aconteceram percursos durante a partida que infelizmente não deu a oportunidade dele entrar naquele primeiro jogo, porque teve a lesão do Igor, teve uma opção minha de troca no intervalo, vem a lesão do Igor e vem uma cãibra no Miranda, não me lembro se foi cãibra ou foi alguma pré-lesão que ele tinha sentido. Então 3 substituições fugiram do meu controle, as outras, enfim, no contexto do jogo. E hoje o Kevin era uma ideia, talvez dar mais minutagem para ele, só que eu estava com isso na cabeça, de colocar 2 centroavantes para buscar o empate. E para isso a gente vai ter que se expor. Se eu poderia ter me exposto antes com relação a isso, e daí é sentimento e feeling do que você está prevendo no momento. Acho que o Maranhão sustentou praticamente todas as bolas que foi ligada a ele, então eu não via por que trocar ele. E daí eu comecei a pensar, a partir dos 32 minutos do segundo tempo, a oportunidade de a gente jogar com 2 centroavantes, que a gente teve em alguns momentos
esse trabalho. Então, só que eu esperei pensando que ia ter mais 5, 6, 7 minutos de acréscimo, pensei nos últimos 10 minutos de jogo a gente trabalhar com 2 centroavantes, que daí é um abafa final, e fico feliz que deu certo. A entrada do Cauã, que foi a origem do passe, o cabeceio do Kevin, então a gente manteve o controle da partida com 5 trocas e sempre organizado, mudando inclusive a plataforma de jogo. Matheus Costa falando um pouquinho mais dessa mudança que fez para a reentrada do Kevin. O Guarani, ele sai da zona do rebaixamento com esse ponto conquistado e agora tem pela frente o Velo Clube, quinta-feira, 9h30 da noite, lá no Benetão, na cidade de Rio Claro. Tá aí, Lupe, um empate importante. O Guarani não podia perder ontem, né? Porque senão ficaria ruim em termos de ambiente. Já era um ambiente conturbado e o empate com sabor de vitória teve aí, eu acho que dá uma tranquilidade pro Matheus continuar o trabalho. Gol da prata da casa, né? Ele acaba achando dentro do próprio grupo um reforço e num compartimento do time que está precisando. O Luca até agora não disse a que veio. O Maranhão jogou ontem, teve a oportunidade e não foi tão bem. O Luca estava suspenso, né? E entrou o menino, ainda calma, cedo, prematuro, vai ser titular, é o novo Luizão. Não, eu sempre gosto de destacar que o Guarani ele tem uma tradição gigantesca em revelar talentos, principalmente atacantes. E quem sabe o gol de ontem pode ter sido aí, né, o primeiro de vários do Kevin para ganhar aí o cenário mundial, como tantos ganharam com a camisa do Guarani. Mas eu acho que a titularidade é um pouco cedo, eu daria até mais chance aí pro Maranhão. O próprio Luca está retornando, mas dentro do grupo o Matheus eu acho que ele já sabe que pode contar com o Kevin. Mas nós estávamos falando até na participação do JP de Moraes, né? Se não estiver enganado, o Guarani tem muita coisa a melhorar. Acho que o sistema defensivo ali, o miolo de zaga ontem jogou com o Maurício Antônio, foi bem, mas o Donatão é o titular, mas se entendendo muito bem com o Jonathan, isso não tem problema. Lateral direito é um problema hoje, né? Com todo respeito ao Rafael, ele não é da posição, está colaborando e colaborando bem. Fez gol contra o Primavera, mas não é da posição. Tanto é que o Santos explorou muito aquele setor através das descidas do menino, o Vinícius Lira, tanto é que o gol sai dali. Não sei se o Matheus vai recuperar o Cicinho, se vai tentar aí alguma solução, mas o Rafael ali como lateral é um risco que o Guarani tem. E ali na marcação, né? Na reta final do primeiro tempo, o Santos começou a tabelar ali por dentro, acho que faltou um entrosamento, uma conversa, um ajuste entre o William Farias e o Natan, o Matheus vai precisar ajustar, corrigir esta situação, esta lacuna. Ponto positivo, Isaac, gostei. Eu acho que o Isaac agora, né, com essa moral, com essa confiança dada pelo Matheus, pode ser sim o camisa 10. Diego Torres entrou e a cada bola que ele pegava, algumas vaias eram destinadas ao argentino. Mas ainda bem que empatou, né? É melhor corrigir estas situações após um empate com sabor de vitória do que uma derrota, né? Aí seria um ambiente complicado e corrigir a situação num ambiente pesado ficaria muito ruim aí para a sequência do Matheus Costa. O último giro aqui da galera, bom dia a todos. O problema na Ponte Preta é que não vemos uma oposição brigando pela instituição. Acho que estão esperando a situação ficar crítica para voltarem. O problema é que pode ser tarde. É o Murilo que mandou mensagem. Valeu, Murilão. Queremos Eberlin Torrano fora. Manda um abraço pro meu pai. O grande pai do nosso amigo Thomas, final do telefone 3604. Você acha que eu vou cair, né? Foi brincadeirinha? Aqui, ó. Ele acha que eu nasci ontem. Tá bom então, viu? Sérgio de Montemor, já estou em Sorocaba. Bom dia, tô por cá hoje mesmo, hotel de São Paulo e Botafogo. Vai São Paulo, molecada voando, verdade. O Palmeiras pega o China. Copinha, verdade. Euclides de Campinas, bom dia a todos, pessoal da CBN. Carlão, esse Paulistão de pontos corridos, estou meio perdido. Quantos pontos Guarani Ponte precisou para não cair? Lupe, uns 8, 9, vai. Vamos aguardar. Vamos aguardar, ainda não novo, tem, né? Um número assim, uma base, mas eu acho que com 8 pontos dá para escapar. Grande abraço pro Chiquinho de Campinas que mandou mensagem, para toda a galera. Elinho, quem mandou aqui também, o Rodrigo. Amanhã a gente repercute aqui as mensagens, porque não dá mais tempo. Fechamos então, meio-dia a gente volta no Arena às 4. Até lá! CBN Esportes Campinas. Rede CBN.